Boa noite, essa aqui vai ser a gravação do PIT 06 de Sistemas Operacionais, que vai ter a fim com gestão de arquivos, mais especificamente sobre questão de diretórios e atalhos. Então, aqui alguns pontos que vão ser colocados aqui dentro dessa apresentação. O que são diretórios? O que são caminho de acesso? E como é feita a implementação de diretórios, né? Então, vamos ao mais básico, né? Diretórios. O que é? Diretório, também conhecido pelo nome da pasta ou folder, representa um conglomerado de arquivos e de outros diretórios, né? Então é bem simples a ideia, né? Um diretório é basicamente um conglomerado de arquivos que pode também ter outro conglomerado de arquivos dentro dele, né? Então é basicamente isso. E como ele é dividido, quais as principais funções, como ele está sendo implementado no sistema operacional? Vamos aqui para uma ideia muito interessante. Três ideias muito interessantes. A de root directory ou diretório raiz. A de diretório ele é uma estrutura hierárquica. E a de working directory. Então vamos lá. Root directory. Cada sistema de arquivos possui um diretório principal, denominado diretório raiz ou root directory. Os primeiros sistemas de arquivos implementavam apenas o diretório raiz e continham todos os arquivos. Os sistemas de arquivos atuais oferecem uma estrutura muito mais flexível, com o número de níveis de diretórios muito mais elevado, ou mesmo limitado. Então, o diretório raiz, mais é do que o próprio nome autoexplicativo ele fala. Ele é o diretório que sempre estava implementado no sistema operacional e ele é meio que a base ali, né, para você ter outros diretórios. Como foi colocada a ideia, no diretório você vai ter um conglomerado de arquivos e você também pode ter outro diretório dele. Então você pode ter um conglomerado de arquivos dentro desse diretório, né? Então é mais ou menos aí que faça a ideia de root directory, né? Como se fosse o arquivo inicial, o diretório inicial, né? O diretório pai. Então, a gente vai nessa ideia de estrutura hierárquica que a gente tem aqui a imagem, né? Você tem aqui um diretório raiz, você tem aqui outros diretórios e você percebe que é a estrutura hierárquica, né? Você tem, por exemplo, o diretório games, que ele está em local está em USR, USR está no diretório raiz. Então esse é o conceito de estrutura hierárquica que nós temos aqui em diretórios. E o que é um working directory? Diretório concorrente de processo ou working directory, que ao ser criado, né, cada novo processo é associado a um diretório, associado a ele, e será usado por ele como local padrão para criar novos arquivos ou abrir arquivos existentes. Então esse é o conceito, né, de um working directory, né, que é um derivado, né, do diretório raiz. A estrutura hierárquica, aqui nós vamos para caminhos de acesso, né? Então, você pensa num arquivo, qual vai ser o caminho que você vai percorrer para acessar ele? O que é necessário saber para conhecer sua localização completa, né? Então, uma sequência de nomes diretórios que levam até ele e a partir da raiz separados por um caractere específico. É assim que é feito, né, o acesso, né? E você tem três maneiras de você fazer essa referência, né? A direta, a absoluta e a relativa. A referência direta é basicamente somente o nome do arquivo informado pelo processo. Então, nome.exe, nome.txt, bleed.exe, é um tipo de referência direta, né? Referência direta ao nome. Referência absoluta. O caminho de acesso ao arquivo é indicado a partir do diretório raiz do sistema de arquivos e não depende do diretório de trabalho do processo. Então você tem diferente da referência direta, uma referência absoluta, a referência com todo o conglomerado de como vai ser o caminho, né? Uma referência relativa, você tem um caminho de acesso do arquivo, tem como início o diretório de trabalho do processo, indica subdiretórios ou diretórios anteriores. Então uma referência não tão direta como absoluta, que é todo o caminho, uma referência, como diz o nome, relativa. E aqui nós vemos a implementação de diretórios, que uma imagem ela consegue exemplificar melhor como é feita, né? A implementação de diretórios em um sistema de arquivos é relativamente simples, né? Tem um diretório que é implementado com um arquivo cujo conteúdo é a relação de entradas, ou seja, uma tabela. Como pode ter aqui a VBR, você tem uma tabela com bin, etc., home, lib, usr e var. E a partir daí, você cria outras tabelas, outros diretórios. Dentro desse diretório você vão ter arquivos e é basicamente assim que é feito, né? Uma primeira tabela principal e dessa primeira tabela é criado outras tabelas. Você pode ver a tabela do diretório bin, a tabela do diretório home. Aí você tem home, Daniel, outro diretório, e você tem um arquivo.
Então essa é basicamente a apresentação do Pitch 6, de alguns conceitos básicos de gestão de arquivos, gestão de diretórios e atalhos e etc. Espero que tenha sido a apresentação.